texto da palavra de Deus no Evangelho conforme Mateus nos escreveu, no capítulo 6, queridos, do versículo 9 ao versículo de número 15, nos diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Esse texto, irmãos, nós vamos percebendo que ele começa, o texto que nós vamos estudar nesta manhã, ele começa de um jeito e ele termina exatamente do mesmo jeito, porém com outras palavras, né? Você vai perceber que logo depois do pão nosso, né, dai-nos o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele vai prosseguir falando a respeito de perdão, né? E ele vai condicionar, de certa forma, né, nas aparências iniciais, você vai perceber que ele está condicionando a atitude de perdão a uma outra atitude de perdão. Ou seja, o que o texto nos diz, e nós vamos perceber se é de fato isso que ele nos ensina ou não, mas o que o texto nos diz é o seguinte: a partir do momento que você perdoa um outro ser humano que faça eventualmente alguma atrocidade contra você, que cometa algum pecado contra você, então o seu Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, o Senhor Deus, então condiciona o seu perdão também a nós. Não é isso que o texto parece dizer? Se perdoares as ofensas de alguém contra vocês, o Pai Celestial também perdoa o que vocês fizerem. É isso que o texto diz, não é verdade? No entanto, a gente precisa decifrar um pouco melhor esse texto, porque senão nós vamos correr um grave risco de condicionar, de perceber, de parecer que aquilo que Deus está falando para nós é condicionado a um sentimento quase como se fosse humano. Ou seja, Deus é tão mesquinho ou tão limitado que Ele só pode então nos perdoar se nós, primeiramente, perdoarmos aqueles que pecam contra nós. Se nós não perdoarmos, o Senhor então também não nos perdoa. Embora pareça isso que o texto está querendo nos dizer, ele está tratando de algo extremamente mais profundo, dentro de dois aspectos. O primeiro é o da oração, e o segundo é da nossa vida particular. Para a gente entender um pouco melhor esse texto, eu gostaria de falar um pouco com você sobre esse primeiro aspecto da oração. O que esse texto nos diz a respeito da oração. E isso é algo que nós já vimos nas outras aulas, e nós viemos falando aqui já há algum tempo. Quando nós estamos falando de oração, nós temos que lembrar de duas coisas. Primeiro, a oração, ela não está limitada a um quarto. Ela não está também limitada a um momento. Então, quando eu falo de oração, e nós bem sabemos disso, nós não estamos dizendo que a oração ela só é válida, ela só existe, ela só é eficaz quando eu então tranco a porta do meu quarto, como nós vimos em versos anteriores, e lá eu tenho um tempo então de intimidade com Deus. A palavra do Senhor nos incita, nos direciona, nos impulsiona, nos desafia a que nós tenhamos uma oração sem cessar. Uma oração contínua, que nunca finda, que nunca acaba, que nunca termina. Uma oração que permanece, porque essa oração não é
condicionada ou limitada a um lugar, nem a um momento, mas ela é algo que está interligado ao nosso coração. Afinal de contas, ao falar com Deus, não necessariamente eu preciso simplesmente usar a voz audível, né, a voz alta. Eu posso orar em pensamento. E nós devemos o tempo todo estar atentos a um relacionamento profundo com o Senhor que não dependa de instrumentalização da oração. Este é o primeiro aspecto. Quando a gente pensa nisso, quando a gente tem esse quadro claro na nossa mente, no nosso coração, ou seja, a oração é um ato contínuo, é algo que eu faço o tempo todo. O tempo todo eu estou conversando com Deus a respeito daquilo que está acontecendo no dia a dia. Né? A minha mente ela está sempre direcionada a conversar com o Senhor, a levar as demandas, a colocar os agradecimentos e as coisas o dia todo, ainda que nós façamos isso de maneira motivada pelo pensamento, ou, né, às vezes você tira um tempinho ali, dá aquela baixada de cabeça, fala rapidinho ali com Deus, né? Mas o tempo todo nós estamos em contato com o Senhor, ou pelo menos devemos estar, né? É isso que a palavra de Deus nos desafia a fazer, e não a condicionar a nossa oração a um lugar ou a um momento específico. Agora, quando nós falamos isso, queridos, nós precisamos ter uma coisa em mente. Por que o Senhor Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso essa proposição do perdão e do arrependimento? E eu não sei, Rev Tiago, se você concorda comigo, mas a primeira coisa que passa pela minha cabeça, e se você quiser comentar, fique à vontade, é que, a gente já falou até sobre isso bastante, a oração, ela não está limitada a mim, a quem eu sou, ao que eu preciso, às minhas demandas somente. Mas a oração, ela está ligada, como nós vimos, diretamente à intencionalidade do nosso coração, ou seja, o mais profundo do nosso ser está, ou deveria estar, sendo derramado na presença de Deus quando nós oramos. Não é? O que significa que quando ele fala: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, o Senhor Jesus está dizendo que, ao confessarmos o nosso pecado, ao colocarmos a nossa pecaminosidade diante de Deus, para que nós mesmos sejamos tratados, nós então estamos colocando a seguinte frase, né, a seguinte solução, o seguinte posicionamento: Senhor, eu sou tão pecador, que eu entendi a obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. O Senhor me perdoou, quando eu então não merecia ser perdoado. Nós bem sabemos, nós merecíamos o inferno, mas o Senhor escolheu nos perdoar. E quando nós entendemos, queridos, o Evangelho de Cristo, nós entendemos que não existe outra opção, não existe outra forma de viver, a não ser sendo imitadores de Cristo. E na oração, o Senhor Jesus está nos ensinando a colocarmos sim o nosso pecado diante de Cristo e pedir a Ele perdão. Faz parte da nossa oração pedirmos perdão, levarmos os nossos pecados até o Senhor para que Ele nos perdoe. A própria palavra de Deus vai nos dizer, né? Confessai os vossos pecados ao Senhor, que é fiel e justo para nos perdoar, né? E nos limpar de toda transgressão, toda iniquidade. Agora, quando eu confesso o meu pecado, quando eu me dou conta da minha pecaminosidade, quando eu percebo a obra redentora que o Senhor faz, que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo e aplicando através da oração, do meu tempo de intimidade com Ele, eu percebo, então, que só existe uma forma de viver, ou seja, quando eu me pareço com o Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus foi capaz de perdoar um pecado imperdoável, quando eu me pareço com o Senhor Jesus, quando eu
me detenho em um tempo de intimidade com o Senhor Jesus, então eu também consigo perdoar qualquer transgressão que tenha sido feita contra mim. Não é isso, Rev? Heavy, é isso mesmo. Me chama a atenção você falar assim, a oração, ainda que a gente sempre fale isso, né? A oração é um derramar da alma, né? Um derramar do coração e tudo mais, né? E eu acredito que se nós formos minimamente honestos conosco mesmo, ao derramarmos a nossa alma, a gente vai encontrar ali algumas coisas que a gente não gostaria, não é verdade? É que nem a gente mexer naquele quarto ou naquele baú da casa, né, que a gente jogou um monte de tranqueira lá por anos e, de repente, resolve arrumar, né, aquela gaveta do guarda-roupa e etc. A gente acaba encontrando um monte de coisa que a gente não gostaria ali. E eu acho que, quando nós assumimos essa realidade e nos achegamos diante do Senhor, pedindo perdão, o que nós estamos dizendo para Deus é uma confissão, não apenas de quem nós somos, mas uma confissão da santidade de Deus, de quem o Senhor é. É como se a gente tivesse olhando e encarando a realidade como ela de fato é. E ao a gente fazer isso, a gente está lidando com algo dentro de nós, Rev, que não é apenas um errinho, uma coisinha que nos atrapalha. Não é assim, eu sei que muita gente define assim, porque diz que a palavra grega aponta para essa realidade, mas não é apenas um errar o alvo, né, como as pessoas gostam de definir pecado. Mas você olha para si mesmo, para o seu coração, para a sua mente, você pensa você olha para os seus pensamentos, você olha para as suas atitudes, e você percebe ali coisas que são completamente ofensivas contra a glória de Deus. Você percebe assim, Deus não teria nenhum motivo para querer se relacionar comigo. Né? Olha como esse meu armário está sujo, olha como esse quarto esconde coisas horríveis, olha como esse baú da minha casa, do meu coração, está imundo. Deus não deveria ter nenhum motivo para querer se relacionar comigo. E quando eu me achego diante de Deus para clamar o seu perdão, né, perdoa-nos as nossas dívidas, eu entendo que está completamente relacionado, não apenas com a visão que eu tenho de mim mesmo, mas está completamente relacionado com a visão que eu tenho de quem Deus é. Né? Então, eu olho para mim mesmo, me reconheço como pecador, olho para Deus e reconheço Ele como absolutamente santo. E ao olhar para o Senhor como absolutamente santo, eu olho para as pessoas que estão à minha volta, iguais a mim, não piores do que eu. E aí eu posso, eu sou capacitado a perdoar as ofensas que praticaram contra mim. Né? Então, quando você olha para essas duas realidades, para si mesmo, para o Senhor, e ao olhar para as ofensas que foram praticadas contra nós, então a gente fala assim, não, realmente, aquilo que eu fiz, o meu baú, está tão sujo quanto está sujo o baú dessa pessoa. E por conta disso, eu posso perdoar mais uma sujeira que essa pessoa tenha guardado e cometido contra mim. Eu não estou olhando para mim mesmo, eu não estou olhando para a minha justiça, eu estou olhando para a glória de Deus. E ao fazer isso, então, eu sou capacitado, eu sou movido a perdoar aquilo que a pessoa tenha praticado contra mim. Né? Então, perceba que aí, nesse olhar, a gente não está condicionando o perdão de Deus ao nosso perdão, mas nós estamos condicionando o nosso perdão às pessoas ao perdão que nós recebemos de Deus. Né, Rev? É exatamente isso. E o mais interessante disso tudo é que isso está sendo proposto para nós, queridos, dentro de uma oração. Não é uma pregação, de fato, né? Não é um conselho de Jesus ali sendo dado. Ele está nos propondo isso como modelo de vida, como modelo de como que nós conversamos com Ele, de como que nós desenvolvemos a nossa intimidade com Deus. Então, ao desenvolver a minha intimidade com Deus, eu percebo que Deus não está limitado a mim,
Talvez exista, né, os hipercalvinistas e tal, ou pessoas que são meio sem noção mesmo, não sei. Mas existem pessoas que condicionam assim, não, eu sou eleito e é para mim o negócio, né? É só para mim. Deus está aqui só para mim e os outros, não quero nem saber. E outras pessoas, um pouco de outras linhas teológicas, vão pensar a respeito da ação de Deus também de maneira individualizada, mas não nesse tom mais debochado, né, de um hipercalvinismo que acha que Deus selecionou tudo e nós somos meros espectadores, né, do que Deus está fazendo, e não coparticipantes e tudo mais. Agora, quando nós olhamos, principalmente para o evangelho que tem sido pregado hoje, ou evangelho não, né, para a tentativa de evangelho que tem sido pregado hoje, nós vamos perceber que o que mais está incluso na intimidade com Deus é o eu. Sou eu, é o meu, né? Deus é para mim, né? Então você vai ter aquelas aberrações teológicas, né? De a pessoa orar e falar, não, eu exijo, eu determino, eu quero, né? Coisas do tipo. Mas ao mesmo tempo nós vamos percebendo que sai um pouco desse aspecto da oração e vai para o aspecto das músicas, da oração, do coisa. E nós vamos do culto, né? E nós vamos percebendo que nós vamos nos individualizando a respeito do nosso relacionamento com Deus, como se ele fosse um relacionamento individual e ponto final. Né? O meu relacionamento com Deus diz respeito só a mim, o que não é verdade. Porque quando nós estamos nos relacionando com Deus, nós percebemos, nós sabemos disso, Deus é triuno. Deus é relacional em si mesmo. O que torna todo o seu agir, seja em nós ou através de nós, seja na sociedade, na igreja, enfim, as várias formas de Deus agir, essas formas nunca são individuais, ainda que Deus, por exemplo, te dê uma cura, né? Você tem uma enfermidade, tal, Deus cure você milagrosamente. Você vai pensar, não, é individual, né? Deus deu isso para mim. Nada disso. Porque isso vai fazer diferença na vida daqueles que estão à sua volta. Isso vai abranger seu testemunho, isso vai mudar a sua forma de agir, isso vai, enfim, causar impacto em várias áreas da sua vida e daqueles que estão à sua volta. Aquilo que Deus faz, às vezes, para um irmão, para uma irmã dentro da igreja, que a gente pensa, não, foi, né, Deus abençoou a fulana, o fulano, mas isso redunda inequivocavelmente a outras pessoas. Né? Se Deus, por exemplo, sei lá, né, de repente Deus dá uma doida em Deus e Deus começa a fazer com que os irmãos da igreja de Presidente Tarumã, toda semana um de nós vai ganhar na loteria. Pense. Evidentemente a igreja, né, daqui a pouco a gente tem um templo com 10 mil pessoas, né, o pastor vai vir de helicóptero, né, as coisas assim. Né? Porque aquilo que Deus faz, de fato, sempre vai estar interligado àquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Então a ação nunca é individual, ainda que ela te abençoe, mas ela nunca permanece em você, né? Aquilo que Deus faz é sempre relacional. E isso... Um comentário que tem a ver com isso, é um parênteses muito legal que o Gabriel coloca aqui. Ele fala assim, ó, nós temos que reconhecer que o perdoar não é uma espécie de moeda de troca, no sentido de que se eu perdoar o meu irmão, automaticamente eu mereço ser perdoado. Nada disso. Né? Então ele está colocando isso, olha que legal. Muitas vezes nós perdoamos os outros apenas para sermos perdoados por Deus, no sentido de que, eu estou entendendo o comentário do Gabriel assim, no sentido como se nós pudéssemos comprar o perdão de Deus através da nossa benignidade ao perdoar os outros, né, que nos ofendem. Né? Então, o Gabriel está falando assim, olha como essas coisas estão relacionadas, às vezes, no nosso pensamento, mas não estão no céu, né, na realidade celeste. Né? Uhum. E é exatamente isso. Quando a gente se dá conta de que Deus é um Deus relacional, de que as coisas que estão no nosso relacionamento com Ele não são individuais para nós então conseguimos perceber claramente essa realidade, de olhar para o perdão, de olhar para tudo que Deus faz e começar a condicionar a nossa oração, porque isso não é oração de alguém que pensa só em si mesmo. Lógico, a gente está falando de Jesus aqui, né?
Mas como Jesus está nos apresentando um modelo de oração, um modelo que nós devemos seguir quando nós mesmos nos relacionamos com Deus, nós vamos percebendo que isso também faz parte de nós, a partir do momento que nós somos seguidores de Cristo, que nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e estamos o seguindo. Nós vamos percebendo então que o nosso relacionamento com Ele também nos faz seres que se preocupam, que pensam, que condicionam, né, a sua vida também aos outros. E isso está muito ligado, irmãos, muito claro para nós quando nós pensamos, por exemplo, na missão que todos nós recebemos, que é o ID. Quem recebeu o ID? Os missionários que estão lá na África, né? Todos nós fazemos parte do ID. Ou seja, a missão é para todos. Da mesma forma que Deus pode e nos abençoa, né, e fala conosco e tal, assim Ele faz com todos os cristãos do mundo inteiro, independente de cor, raça, nação, enfim, né, condição financeira, posição social, enfim. Agora, quando eu me percebo num relacionamento com Deus, evidentemente eu vou me perceber me direcionando ou sendo direcionado pelo próprio Senhor a me relacionar com as outras pessoas de maneira diferente. E este diferente, aí sim, está condicionado da mesma forma com que eu me relaciono com o Senhor Jesus. Ou seja, eu me relaciono com o Senhor Jesus, e conforme eu vou me aprofundando nesse relacionamento, eu vou me relacionando com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu colega de trabalho, enfim, como o próprio Senhor Jesus, se relacionaria, ou se relaciona comigo. E isso é intimidade. Sem intimidade isso não existe. Isso é uma realidade impalpável, na verdade, né? É algo inalcançável. Mas só é possível alcançar quando nós, então, temos intimidade com Cristo. E aí, esse relacionamento com os outros, a partir disso, se torna algo também natural. Pastor, não é fácil, nem sempre vai ser, mas a naturalidade vai nos forçar a isso, não porque vai nos forçar, né, nós somos obrigados religiosamente a fazer isso, mas porque o nosso coração ele vai clamar por isso, ele vai pedir por isso, né? Nós não veremos opção na nossa vida a não ser tratar os outros, perceber o outro, cuidar do outro, amar o outro, assim também como eu percebo o amor de Jesus por mim. Temos algum comentário aí, Rev, alguma coisa? Senão passamos para o próximo. Não, pode continuar, a não ser que tenha um irmão que queira falar alguma coisa. Se não? O texto prossegue, então, nos convidando, então, a perceber um pouco sobre as tentações, né? Então, ele vai nos trazer ali, primeiro, essa parte do perdão, não condicionando o perdão de Deus ao nosso, a nossa santidade, a nossa bondade, nada disso, como nós percebemos, mas o Senhor continua, então ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Aqui é um pedido de fato ao Senhor, e nós devemos estar sempre atentos, sim, às nossas tentações. O diabo está sempre nos tentando, irmãos, isso não é mentira, isso não é coisa da nossa cabeça, isso não é filosofia, isso não é, como é que é aquela palavra, quando é misticismo, não é nada disso. Isso é a mais absoluta realidade. O diabo está sempre nos tentando. As setas do maligno sempre estão voando por aí, né? A palavra de Deus nos diz que o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, talvez nós presbiterianos tenhamos aí um certo receio de falar sobre o diabo, né? Sobre a sua ação, enfim, mas isso não quer dizer que ele vai parar não, o diabo não age nos presbiterianos. Nunca acredite nisso, meu irmão, por favor, porque você se coloca numa posição muito perigosa, né? Nós precisamos estar, sim, atentos à ação do inimigo das nossas almas. Aí, quando nós colocamos essa posição, né, ele não é
o inimigo dos crentes, ele não é o inimigo do mundo, nada disso. Ele é o inimigo da minha e da sua alma. E quando ele nos ataca, jogando tentações ou outras formas de ataque, mas aqui nós vamos condicionar, ficar só na tentação, né? Quando nós estamos falando de tentação, irmãos, ele vai na, como é que se fala, né? Ele vai na jugular. Ele não vai jogar um negócio para você, né? Você ama churrasco, por exemplo, e aí o diabo vai balançar para você assim, uma folha de alface. Olha aqui, venha pegar uma folha de alface. Ele vai pegar aquela picanha de 1 quilo, aquela assim, sangrando, assim, quentinha, sabe? Aquela que você não vai conseguir resistir. Ele vai jogar essa. É sempre aquilo em que nós somos mais fracos. Não entenda errado, irmãos, mas o diabo nos conhece. Ele sabe aquilo que nós somos fracos. E ele nos lança tentações. No entanto, a própria palavra de Deus vai nos dizer que ninguém pode ser tentado ou é tentado de maneira nenhuma acima daquilo que pode suportar. Não é isso, Rev? Ninguém pode ser tentado acima das suas capacidades. O Senhor não permite isso. Isso nos traz um problema. Porque se nós não podemos, Rev, ser tentados acima da nossa capacidade, por que a gente cai tanto? Não é verdade? A gente vive caindo. E não é, e eu sei que você vai concordar comigo, não é incomum nós percebemos, ou mesmo nós que até entendemos um pouco mais, que conhecemos a palavra de Deus, já com alguma profundidade, não é incomum que a gente vai falar assim, não, mas eu não resisti, eu não consegui dizer não. Né? Eu estava num momento fraco, não consegui. A palavra de Deus nos confirma e nos afirma que nós não somos tentados acima da nossa capacidade. E aqui eu queria fazer um ponto. Você já ouviu aquelas orações que dizem assim, Senhor, me perdoa, né? Eu não tive controle, eu não consegui resistir, eu tentei, mas não consegui. Como se nós estivéssemos tentando, de repente, dar uma forma de desculpa para o nosso pecado. E também não é incomum. E você vai concordar comigo. E você já viu isso acontecer, eu tenho certeza, de pessoas, ou às vezes nós mesmos, um momento de fraqueza, nós mesmos olharmos para uma situação, né, de pecaminosidade, de falha nossa nesse sentido, e nós vamos olhar e tal, e dizer assim, não, foi o diabo, foi o inimigo, não fui eu, o diabo me tentou, me levou a fazer isso. Eu preciso te dizer que isso não é verdade. Quando nós pecamos, irmãos, a falha é nossa, a responsabilidade é nossa. Nós não podemos jogar isso ao diabo. Mas na oração, nesse modelo que o Senhor Jesus está nos ensinando, Ele parece estar nos dizendo que nós temos a oportunidade, o privilégio, o deleite de contar com a ajuda de Deus nas tentações. Inclusive, o que o texto nos afirma, a partir dessa oração de Jesus, que é um modelo para nós, de que nós podemos inclusive pedir ao Senhor que nos livre da tentação, que não nos deixe cair nela, que nos encha de força de vontade, que nos dê livramento, que nos impeça, inclusive, de passar por essa tentação de alguma forma. Mas, infelizmente, eu preciso ser honesto com você, as tentações sempre virão. Talvez hoje seja algo que você é fraco hoje e tal, e se você lutar contra este pecado, e chegar ao ponto de vencê-lo, outra tentação virá. E ao longo da nossa vida, nós vamos lutar, Rev, com várias coisas. Com várias coisas. Mas em nenhuma
dessas coisas, nós podemos ser vencidos totalmente. Talvez você até chegue num ponto, eu caí uma vez, mas é por isso, justamente, que esse texto está todo interligado. Ele começa falando de perdão, e ele termina falando de perdão. E aqui ele está colocando as tentações, porque nós precisamos lutar contra elas. E aqui eu volto a repetir, você vai lembrar disso várias vezes, a gente já tem falado sobre isso, você já ouviu muitas vezes, quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando da ação. O problema não está na ação do pecado, o problema está na nossa natureza, e a tentação, ela vem na natureza. Então, se nós vencermos o pecado na tentação, que é a primeira parte, é o início de tudo, é a raiz do problema, nós não vamos precisar nos preocupar com a ação do pecado, porque ela não vai acontecer. Nós vamos matar o problema na raiz. E talvez, Rev, esse seja um dos grandes problemas, e nós que acabamos aconselhando algumas pessoas, nós percebemos muito isso. A pessoa chega para nós, né, com ação já, aliás, com a ação não, ela já chega com a consequência do pecado. Mas se nós nos disciplinarmos, ao percebermos que nós estamos sendo tentados e nós começarmos a tratar o nosso pecado já na tentação, irmãos queridos, o quanto de sofrimento, Rev, que a gente não vai se poupar, não está escrito. Porque o sofrimento do nosso pecado é que nós vamos lutar contra ele quando ele já está nas consequências. Mas o que o texto está nos dizendo é que nós já na oração, antes mesmo da tentação vir, não é nem da ação, nem da consequência, não é nem de nada, nem do pensamento, é da tentação, na intimidade com o Senhor Jesus, está a parte mais importante da luta contra o pecado. É no início, irmãos, é na raiz. E quando eu tenho essa intimidade com o Senhor Jesus, falando de perdão, falando de arrependimento, abrindo a minha alma, quanto à minha fraqueza, a minha pecaminosidade, as minhas falhas, as minhas limitações, eu então posso olhar para o Senhor Jesus e fazer esse pedido com segurança: livra-me das tentações, né? Não me deixe cair em tentação. Rev, o Gabriel está falando o seguinte aqui, olha que legal. Eu ouvi um ditado mais ou menos assim: é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Perfeito. Se nós confessássemos nossas fraquezas e tentações para Deus, muitos pecados seriam evitados. É legal o Gabriel falar isso, gente, porque nós normalmente temos um comportamento autoindulgente com o pecado, né? O que é a autoindulgência? É quando você quer se perdoar a si mesmo antes de passar pelo perdão de Deus. Então você começa a justificar os seus atos de pecado. Aí você fala assim: eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquilo outro. Então isso daí é um comportamento autoindulgente, você não está confessando os pecados, né? Em outras palavras, o que acontece normalmente é o seguinte: eu gosto muito de chuchu, e gosto mesmo, de verdade, mas eu não me sinto tentado por um prato de chuchu, entendeu? Nem que seja o melhor chuchu do mundo. Mas coloca uma barra de chocolate e 2 litros de coca na minha frente. Entende? Qual que é o problema? O problema não está na coisa em si, o problema está em mim. Né? É porque eu me sinto tentado por uma barra de chocolate e 2 litros de coca. Mas eu não me sinto tentado pelo chuchu. Então o problema está dentro de mim. E aí, nesse olhar, nessa perspectiva, às vezes, a gente tenta ter um comportamento autoindulgente, falando assim: também, Deus, o Senhor foi colocar aqui diante de mim uma barra de chocolate, 2 litros de coca. Né? Ou então daí a gente culpa o diabo, né? Também o diabo me colocou aqui uma barra de chocolate, 2 litros de coca.
Mas a gente não culpa o diabo por causa do chuchu, entendeu? Então, normalmente, nosso comportamento autoindulgente, ele tenta encontrar justificativas para o nosso pecado, dizendo que o problema do pecado estava fora da gente, ou então querendo encontrar o cerne do problema fora de nós. Ah, não, mas também foi aquela mulher bonita que passou, mas também foi aquele carro que passou, aquele homem bonito que passou, e etc. Então a gente tenta jogar isso fora de nós, para que a gente tente encontrar uma solução pessoal para o problema, no sentido assim, de que a gente não precise de Deus para lidar com esse problema. E aí é o momento da gente encarar o nosso coração de frente, falando assim, não, essa tentação brotou de mim mesmo. Hoje à noite, gente, eu vou falar um pouco sobre isso, porque é o texto de 1 João que fala sobre as armadilhas que o mundo nos apresenta. Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. Né? Lembram desse texto lá em 1 João? É a pregação de hoje à noite. E é justamente nessa perspectiva que você vai ver que, ainda que sejam os desejos dos olhos, esses desejos dos olhos, eles não brotam por causa das coisas que a gente vê, mas eles brotam por causa daquilo que está dentro do nosso coração. Ninguém se sente tentado por um prato de chuchu, mas talvez por uma barra de chocolate e 2 litros de coca pode ser. Né? Então, mas por quê? Porque esse desejo surgiu de dentro do meu coração. O Nicolas pediu a palavra, vai participar aqui conosco, Rev. Em Romanos 7, Paulo vai falar dessa questão mesmo, de que o pecado está dentro de nós, né? Ele vai dizer que ele, olhando para dentro dele mesmo, ele descobriu que tem uma lei que ele busca a Deus, mas também existe dentro dele a natureza dele que busca o pecado, né? Legal a lembrança de Romanos 7, porque ele fala, o apóstolo Paulo, ele fala claramente ali, né, que ele tem duas leis brigando dentro dele, uma lei de Deus e a outra lei do pecado. Né? Então ele está o tempo todo nessa luta, né? E uma das formas da gente lutar isso é a gente identificar essa tentação em nós. Né? Então eu encontrei essa tentação, eu não me sinto tentado por um prato de chuchu, mas uma barra de chocolate, 2 litros de coca. Então a gente aprende a se conhecer nisso num relacionamento com Deus. Né? Bom, eu sei que isso daqui me causa problema, então a minha primeira reação precisa ser um afastamento disso, ou então uma disciplina a respeito disso, para que você não precise cometer um ato pecaminoso ali, né? A ação do pecado, como o pastor Patrick está usando a expressão. O legal, irmãos, que a gente pode perceber isso em Adão e Eva, esse comportamento adâmico, né? Quando eles comeram a fruta e tal, Deus, o que aconteceu? Como é que vocês sabem que vocês estão... Não, veja bem, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Né? Não, foi o diabo, ele que disse que eu podia comer. Né? Então a gente sempre está pensando em formas de nos justificarmos, de encontrarmos, né, uma possibilidade, inclusive, de nos salvarmos a nós mesmos, né, da natureza do pecado, das consequências do pecado original. Mas a gente sabe que a única possibilidade é Cristo. Né? Não dá para fugir de Cristo. Você quer vencer o pecado, as tentações, você quer consertar, né, trazer a sua vida, ou melhor, você quer santidade para a sua vida, buscar santidade, é em Cristo. Não tem outra opção. Você quer encontrar o céu, né? Eu sei que a gente não tem essa opção, né? Nós somos escolhidos, mas ainda que nós falamos de maneira humana, se você quisesse encontrar o céu, é Cristo. É através do caminho da cruz. E quando nós falamos essa parte da tentação, queridos, nós temos que nos perceber, nós temos que ter essa consciência de quem nós somos, né? Isso está ligado não a uma forma dura, um relacionamento cruel, né? A um Deus carrancudo, carrasco, né? Que te pune, que te julga, ou qualquer coisa assim, né? Que só derrama justiça sobre você. Mas essa intencionalidade de nos conhecermos através do nosso relacionamento com o Senhor Jesus, ela está ligada simplesmente ao amor de Deus. Porque ao me relacionar com o amor de Deus, eu percebo esse amor na minha vida, e então eu tenho condição, não, isso aqui, né, olhar a barra de chocolate e os 2 litros de coca, ou 4, quem sabe 6, eu me percebo nisso, não, eu preciso deixar isso.
mas eu não preciso deixar isso porque simplesmente é pecado, porque o Senhor Jesus vai derramar sobre mim a sua ira e virão raios e trovões, né? O chão vai se abrir, nada disso. Mas eu vou olhar para o amor de Cristo que negou a si mesmo, que abriu mão dos seus poderes, vamos dizer assim, da sua autoridade, que abriu mão do seu trono, da onde ele estava, e veio habitar conosco e se humilhou até morte de cruz, não porque tinha uma justiça ou qualquer coisa, mas sim por causa do seu amor. E quando eu percebo esse amor por mim, eu tenho então condições de, não, eu não preciso dessa coca, ou eu vou abandonar essa coca, essa barra de chocolate, esse adultério, este comportamento depravado, essa mentira, essa fofoca, esse linguajar torpe, ou seja lá o que, né, essa idolatria, enfim, qualquer outro comportamento pecaminoso que a Bíblia nos apresenta, porque simplesmente eu olho para Cristo, não, se Cristo abandonou o céu, Cristo abandonou o céu por mim, ele veio, sabe, Cristo estava na eternidade, ele se fez como um de nós, se fez carne por mim. Então eu olho para esse amor de Cristo Jesus e eu tenho então condições de olhar para o meu coração, não, eu vou abandonar isso porque eu amo o Senhor Jesus, mais do que eu amo o adultério, a pornografia, sei lá, o comportamento X, Y, a mentira, a fofoca, enfim, a idolatria ou qualquer coisa do tipo. Eu não abandono por causa de uma justiça vindoura simplesmente, como talvez o arminianismo nos apresente, né? Se você não abandonar o pecado, então você automaticamente está conduzido ao inferno, né? Você vai perder a sua salvação. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos isso. A única coisa que nós percebemos é o seu amor. A sua justiça está lá, mas a sua justiça está condicionada ao seu amor. Ela só existe por causa do amor de Deus. E ainda que ela seja aplicada a mim, a você, se necessário, ainda assim ela vai ser aplicada com e por amor. Não é? Então, quando eu olho para Cristo, eu então percebo as minhas tentações, eu percebo as minhas fraquezas, as minhas limitações, então eu olho para esse amor de Jesus e eu tenho então condições de negar o meu pecado, de abandonar o meu pecado, de lutar contra o meu pecado, por amor a Cristo. E não por medo, por angústia, por religiosidade, por punição, mas por amor. Eu amo tanto o Senhor Jesus, que por Ele eu sou capaz de deixar o meu pecado. E isso é tão claro, irmãos, quando a gente fala a respeito de outras coisas, outras realidades na nossa vida, que às vezes quando a gente fala de pecado parece um negócio tão distante de nós. Veja, se hoje alguém chegasse para você e falasse, olha, você não pode mais comer carne, porque se você continuar comendo carne, o aquecimento global vai acabar com o mundo em 10 anos, você para de comer carne, porque você sabe que aquilo é científico de alguma forma. Se alguém chegar para você e falar, olha, pare de usar, sei lá, tomar água, porque a água, ela, ela causa Alzheimer, você não vai tomar mais água. Você para de tomar água, olha, se afaste daquela pessoa, porque aquela pessoa, sei lá, é um criminoso, ela vai te matar, um dia você se afasta. Mas essa realidade, ela não fica clara para nós a respeito do pecado. Se afaste do pecado por causa do amor de Cristo Jesus. Mas aí a gente coloca a justiça, a gente coloca a perda da salvação, a gente quer encontrar N situações para tentar nos justificar do pecado. O que eu quero dizer com isso? Por que é tão mais fácil virar vegetariano por causa de aquecimento global e é tão mais difícil lutar contra o pecado? Porque o virar vegetariano está ligado a comportamento. É um comportamento que muda. Mas o pecado não está ligado ao comportamento, e sim ao ser. Eu não faço pecado, sempre gosto dessa frase, eu não faço pecado, eu sou pecador. Está no ser. Aí a luta é bem mais difícil, é bem mais desafiadora. E a única forma de vencer a luta contra o pecado é na confiabilidade e no descanso que nos traz o amor
de Cristo Jesus, mas só pode conhecer o amor de Cristo Jesus aqueles que têm intimidade com Ele. O Senhor prossegue. Não vai dar para acabar hoje. Se quiser, eu posso. Sou eu semana que vem. Eu termino com a exultação da oração. Se quiser aprofundar alguma coisa disso, fique à vontade. Eu queria falar do mal ali um pouquinho. Né? Fique à vontade. Você tem horas aí, Rev? São 9:11. Não, dá tempo. Vai dar tempo. Creia. Creia, vai dar tempo. A parte final dessa oração ali, daí meio que se finaliza, nós vamos falar então sobre o mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu estava conversando com o Rev Tiago essa semana, porque este texto especificamente, essa partezinha é um desafio na nossa hermenêutica, ou seja, na nossa interpretação bíblica. Porque o que é o mal? Né? O que vem a ser o mal? E aí nós somos conduzidos a perceber, quando a gente fala, né, do mal, nós estamos então falando assim, nos livra, quando a gente fala assim, né, então livra-nos do mal, nós estamos falando de alguma coisa do diabo, nós estamos falando de alguma coisa relacionada, né, uma entidade perversa, uma entidade demoníaca, uma entidade que a única coisa que tem nela é a malignidade. Né, alguma coisa nesse sentido. Não é isso que você pensa quando fala livrar-nos do mal? Automaticamente vem à nossa mente, né, alguma coisa relacionada ao diabo, ao inimigo, né, a Satanás. E o texto, ele nos condiciona a isso, sim, porque as tentações vêm de Satanás. Né? O texto nos fala a respeito desse mal, sim. Mas eu quero trazer para você pensar uma realidade um pouco diferente a respeito do mal, porque quando nós falamos do mal, nós falamos de um mal que não está na Bíblia. Nós falamos de um mal que está nos filmes, que está nas séries de TV, né? Um mal hollywoodiano. Aquele mal, né, que o diabo possui alguém, a pessoa roda a cabeça 360 graus, né? A pessoa começa a flutuar no ar. E isso, eu vou te dizer, até algumas vezes pode ser verdade. Não é verdade? Uhum. Algumas vezes isso até pode acontecer. Então não ache tão graça assim, não. E eu diria muito pior, porque assim, ó, se você acha que Hollywood é ruim, a vida real, meu irmão, tenha certeza que é muito pior. Muito pior. No entanto, quando a gente é apresentado para esse mal, nós somos apresentados a essa visão de que o mal, ele é tão poderoso quanto Deus. O mal, ele é tão grandioso, ele é tão vasto como é o poder de Deus, né? O poder do mal é tão vasto quanto o poder de Deus. Ele é igualitário. Mas, querido irmão, eu preciso te dizer, isso não é verdade. Nem de perto. Oi? Nem de perto. Mas olha, não tem a menor condição de comparação. A menor condição. Você quer um exemplo? Quando a gente fala de salvação, nós sabemos que a salvação, ela virá, né? A Nova Jerusalém virá, o Senhor Jesus virá nos buscar algum dia, ou então quando o véu dessa vida se fecha, né? Nós falecemos, o Senhor nos toma para si, através da morte, né? Nós então vamos para o céu, né? Então a salvação chega para nós. No entanto, quando nós falamos de salvação, a salvação vem de onde? Desde quando? Nós somos salvos desde a fundação do mundo. Ou melhor, né, desde antes da fundação do mundo, para ser bem literal ali, né? Agora, meu irmão querido, se a nossa salvação vem desde antes da fundação do mundo, a derrota do diabo vem da onde? Do mesmo lugar.
O que significa que o mal, este mal que nós colocamos nas costas do diabo, vamos dizer assim, né, que é uma entidade maligna, este mal, se ele é isso mesmo, já foi derrotado. Ainda que ainda exista uma atuação do diabo neste mundo, o seu fim, assim como a nossa salvação, que já está garantida, já está pronto. O diabo já foi derrotado. Onde é que a gente vê isso? Lá em Apocalipse. O arcanjo Miguel já amarrou Satanás, já está na gaiola lá, já está no lago de fogo, já acabou. Não tem conversa, já foi derrotado. Quando a gente fala sobre a vida cristã, né, nós propomos uma carreira, né, uma corrida rumo à salvação. Essa corrida, ainda que tenham percalços no caminho que nós não saibamos, o resultado da corrida a gente já sabe, é a nossa vitória. Ponto. Assim como nós sabemos que a derrota de Satanás já está decretada. E como a gente bem sabe, bem presbiterianos que nós somos, os decretos de Deus são irrevogáveis. E a derrota de Satanás, assim como a nossa salvação, ela é decretiva. Não é uma condição, não está ligada a uma ação ou qualquer coisa assim, ela é decretiva. É um decreto. E decreto não muda. Já foi aprovado. Deus não tem congresso, não tem deputado, senador, nada disso. O decreto de Deus é inviolável. Assinou, já era, não tem medida protetiva. Protetiva não é. Medida provisória, não tem Supremo Tribunal Federal, não tem nada disso. Aprovou, está aprovado, acabou. E a queda do mal já está decretada. Mas, querido, eu quero te conduzir a pensar, para nós encerrarmos essa parte, sobre esta possibilidade do mal a respeito da oração. Nós estamos falando aqui de um modelo de oração. Quando nós estamos falando do mal, queridos, nós não estamos falando a respeito de uma ação do diabo isolada, ou de uma ação sobrenatural, de uma entidade maligna. O que nós estamos falando, queridos, é a respeito de algo que o Senhor tem absoluto controle. O Senhor tem controle das ações de Satanás. O Senhor tem controle da maldade desse mundo. O Senhor tem controle do nível de pecaminosidade que o ser humano pode chegar. O Senhor está no controle de todas essas coisas. E é por isso que somente está condicionado ao Senhor o livramento do mal. Agora, pense comigo. Quando a gente fala assim, fulano de tal bateu o carro. Nossa, que mal. E aí, é muito comum que a gente vai olhar para esse mal e falar assim, foi o diabo. Mas será que o diabo estava lá atrás do carro do fulano lá e ele deu aquele empurrãozinho para ele bater? Você sabe que não é assim. Eu sei que não é assim. A palavra diz que não é assim. Então, que mal é esse? Eu chego à conclusão, eu não sei se você concorda comigo, Rev, de que todo esse contexto que a palavra de Deus está nos apresentando, a partir deste modelo de oração, irmãos, está falando da maldade do coração. Da maldade do coração. Das ações pecaminosas, sabe? Não está falando de uma entidade maligna, na sua essência, na sua origem, nada disso. Se a gente olhar para o pecado do diabo, ou melhor, para a maldade do diabo, nós vamos perceber que a maldade do diabo está condicionada ao pecado. Qual foi a maldade do diabo, Tentou ser igual a Deus, ou seja, ele foi arrogante, foi ganancioso, foi soberbo, tentou tomar de Deus, tentou se igualar a Deus. Que arrogância! Mas a própria palavra de Deus vai nos dizer que a arrogância não é mal, não é maligno, é pecado. É pecado. Quando nós estamos falando do mal,
existe sim, irmãos, uma ação do diabo, né, que pode mover coisas. O diabo tem poder, não entenda que ele não tem poder, mas a sua ação está sempre condicionada ao pecado, a despertar em nós a tentação, a despertar em nós o desejo de pecar, ou o próprio pecado, né, a própria ação pecaminosa. Quando a gente fala de mal, nós estamos sempre falando da condição do nosso coração. Então assim, o fulano me fechou no trânsito, a gente não condiciona isso ao diabo, mas a gente está xingando o fulano, pecado. Nós desejamos o mal do fulano, né? Aí mal no sentido que ele, né, pague, que venha uma justiça dura, uma justiça violenta sobre ele. Mas tudo isso está condicionado ao nosso coração, que é mau, não porque existe uma entidade sobrenatural maligna, mas por causa do pecado. O mal é o próprio pecado. Não é isso, Eve? Esse é o mal que a oração, ou melhor, que a oração não, que na oração nós vamos pedir livramento. É do pecado, da ação pecaminosa, é da maldade do mundo caído, é das tentações, é do desejo de pecar, é da cobiça dos olhos, como nós vamos ouvir hoje à noite, é dos desejos malignos do nosso coração. E quando eu digo malignos, estou dizendo pecaminosos. É disso que nós vamos na intimidade com Deus, nós vamos pedir livramento. A gente você já ouviu alguém chegar na oração e falar assim: Jesus, me livra de ser possuído pelo diabo? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Por quê? Porque tudo que o diabo faz está ligado ao pecado. E nós que somos crentes, este tipo de mal, né, essa possessão demoníaca, essas coisas, o diabo não pode nos tocar. Não pode. Mas quem que o diabo pode tocar? Quem ele pode possuir? Alguém que é no seu espírito, na sua alma, maligno. Não. É alguém que não tem Jesus. Só isso. E quem não tem Jesus é o quê? Pecador. Nós que temos Jesus continuamos sendo pecadores. Mas ainda que nós sejamos pecadores, nós temos dentro de nós a possibilidade de lutar contra o pecado. Nós só não estamos mortos nos nossos delitos, mas nós ainda somos pecadores. E toda essa ação, irmãos, está simplesmente ligada ao pecado. Então, não entenda que existe uma entidade maligna tão poderosa quanto Deus, nada disso, nada disso. O que existe é a multidão dos pecados. Isso é mal, isso é maligno, isso é abominável. Mas o mal já foi vencido. Amém? Vamos orar? Aliás, tem mais algum comentário, alguma coisa, Rev? Aqui não, só se algum irmão tiver alguma participação, fica à vontade. Não? A única coisa que o Gabriel está dizendo é que Satanás não tem direito a habeas corpus. Não, não tem. Não tem. Vamos orar? Ó Pai querido, nós queremos mais uma vez bendizer o Teu nome nessa manhã, porque hoje nós falamos sobre perdão, e perdão, Senhor, foi o presente precioso que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. O Senhor nos perdoou, o Senhor perdoou a maldade do nosso coração, a malignidade do nosso coração. O Senhor não só, Deus, nos perdoou, mas o Senhor nos deu condições de lutar, de vencer, de nos livrar dessa maldade. Obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Obrigado porque essa obra não está ligada à sua
justiça, uma justiça maligna, uma justiça dura, uma justiça perversa de um Deus carrancudo, mas ela está ligada ao seu perfeito, precioso e bendito amor por cada um de nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor não cobra de nós a nossa própria salvação, mas o Senhor nos deu esse presente de graça e pela graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso, que nos livra do mal, que não nos deixa cair em tentação, não porque nós somos santos, porque nós somos perfeitos, porque nós somos bons, mas por causa do seu poder extraordinário, infinito, e que está o tempo todo sobre as nossas vidas, cuidando de nós. Obrigado a Deus pelos livramentos que nós não podemos perceber, pelas muitas obras do Senhor que nós não temos condições de ver e de saber, mas nós temos plena confiança de que o Senhor, de que o seu cuidado está o tempo todo ao nosso redor, e que nós podemos descansar na obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, porque ela é perfeita, porque ela não pode ser violada, ela não pode ser desfeita, ela não pode ser quebrada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoou, e o Senhor então nos dá condições de sermos parecidos com o Senhor, a ponto de sermos capazes de perdoar também as transgressões que são feitas a nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor é esse Deus que cuida de nós, que zela por nós, que nos protege, que nos consola, que nos conforta, que nos mantém seguros desde antes da fundação do mundo. Nada, Deus, pode escapar o seu poder, nada pode escapar o conhecimento do Senhor, nada pode escapar a sua ação. Mas nós te pedimos, ó Deus, nos faz cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos livra de fato de cair da tentação, Senhor. Nos livra da malignidade desse mundo, da malignidade do pecado, Deus, da malignidade do nosso próprio coração. Não porque nós somos bons, Deus, mas porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Deus, pela ação do Senhor nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Dai-nos um dia de descanso, um dia de preparação, Deus, para cultuarmos o Senhor logo mais à noite, se assim o Senhor nos permitir. Abençoa as nossas vidas, nossas famílias, derrama de nós graça, porque a Tua própria palavra diz, onde abundou o pecado, onde está cheio de maldade, superabundou, transborda a Sua graça, nos faz perceber essa realidade nas nossas vidas e na missão que o Senhor confiou também a nós. Muito obrigado por tudo, mais uma vez, derrama de graça sobre nós, porque nós somos carentes do Senhor. Pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.